Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como é o procedimento do pregão com a turma do Chaves. Isso. Vem comigo que depois desse exemplo você não vai esquecer essa matéria. Bom, gente, antes de começar esse vídeo, já curte, já compartilha, já se inscreva, já participe, já ative as notificações, porque o YouTube não tá mostrando para as pessoas os meus vídeos mais. Então ative o sininho aí embaixo desse vídeo, já ative as notificações para você ficar por dentro dessas dicas certeiras para você passar no concurso dos seus sonhos, alcançar o cargo público, alcançar a estabilidade, ter uma vida boa que todo mundo quer, né? Alcançar tudo isso, essa segurança que é boa demais. Eu sei bem como é bom. Então vamos lá. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre pregão. Pregão é a modalidade licitatória, né, que a administração pública utiliza para compras de bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns são aqueles que podem ser especificados no edital com expressões usuais de mercado. Nós sabemos que licitação pública é um procedimento administrativo prévio às contratações. Então, antes do poder público contratar, ele realiza a licitação. Quando eu falo procedimento, um processo administrativo, procedimento é uma série de atos administrativos que são realizados em sequência para garantir a seleção da proposta mais vantajosa, né? A licitação pública é realizada com esse intuito, para alcançar a proposta mais vantajosa do mercado, a empresa que tem a proposta mais vantajosa do mercado, garantindo a isonomia. Todas as pessoas que quiserem participar desse procedimento podem participar em igualdade de condições e também a administração pública vai licitar no intuito de promover o desenvolvimento sustentável, nacional sustentável, porque no bojo das licitações públicas, empresas como microempresas, empresas de pequeno porte, possuem algumas prerrogativas, algumas vantagens que as outras empresas não possuem, no intuito de garantir que essas empresas se desenvolvam, no intuito de garantir e de facilitar um pouco a situação para essas empresas, promovendo o desenvolvimento nacional sustentável. Beleza. Finalidades do procedimento licitatório. Vamos falar do pregão. Gente, eu falei com vocês que o pregão hoje, né, a modalidade licitatória mais utilizada pela administração. Haja vista que no pregão há uma inversão de fases em relação às outras modalidades licitatórias, né? Como que funciona o pregão? A administração pública vai publicar um edital, né? Tem uma fase interna de elaboração do edital, da minuta do contrato, tudo isso acontece antes de ser lançado o edital na praça. O edital publicado é publicizado, as pessoas tomam conhecimento daquele edital e vão passar a encaminhar o quê? As empresas interessadas em serem contratadas pela administração vão encaminhar a documentação de habilitação e a documentação com as propostas. Só que, ao contrário do que acontece na concorrência, né, na modalidade na qual a administração pública primeiro habilita todos os licitantes, todas aquelas empresas que querem participar da licitação para depois classificar as propostas, no pregão acontece o inverso. Primeiro a administração pública analisa as propostas, classifica as melhores propostas. Depois dessa fase de classificação, nós temos uma etapa de lances verbais. Os licitantes que participam aí desse procedimento licitatório, aqueles que apresentaram as propostas de menor valor, eles podem participar de uma fase de lances, na qual serão realizados lances sucessivos no intuito de reduzir o preço final que vai ser contratado, o preço daquele objeto que vai ser contratado pela administração. Depois dessa fase de lances verbais, nós chegaremos ao primeiro colocado, né, que vai ser habilitado. A administração pública no pregão só vai analisar a documentação de habilitação daquele licitante que ficou em primeiro lugar. Então essa inversão de fase garante uma economia de tempo danada, não é verdade? A administração pública só analisa a documentação de habilitação daquela empresa que ficou classificada em primeiro lugar. Olha que maravilha, não é verdade? Além disso, gente, existe ainda uma outra inversão de fases, né? Como o pregão é conduzido por um pregoeiro, né? Um pregoeiro, um servidor que foi designado para conduzir aquele procedimento. E como o pregão acontece o quê? De uma forma mais rápida, né? Naquela mesma situação, pregão presencial ou pregão eletrônico, é o pregoeiro que vai adjudicar.
Adjudicar, gente, é conferir ao licitante que apresentou a melhor proposta e que foi habilitado o objeto do contrato, né? Conferir a ele o objeto do contrato. E só depois da adjudicação é que a autoridade competente do órgão, depois desse procedimento, que a autoridade do órgão vai homologar o procedimento. Homologar é verificar se ele foi realizado em conformidade com a lei. Verificar os aspectos de legalidade. Então, peraí, prof. Primeiro adjudica-se, depois que homologa? Exatamente. Então, no pregão há uma dupla inversão de fases. Primeiro, a administração pública classifica as melhores propostas para depois homologar a documentação daquele que ficou em primeiro lugar. E primeiro ela também adjudica para depois o quê? Homologar o procedimento. Dupla inversão de fases, isso é bem importante. Agora, gente, nesse vídeo eu vou trazer um exemplo para vocês da Turma do Chaves, né? Falar um pouquinho com vocês da Turma do Chaves, né? Porque todo mundo lembra. Explicar um pouquinho a fase de lances verbais, que eu falei de uma forma bem geral. Você já tem aí liberado o capítulo de licitações públicas, tá lá no meu site para vocês, né? Eu sei que vocês estão esperando o manual, não estão conseguindo comprar. Gente, tá esgotadérrimo o manual. Inscrevam-se na lista de espera. Vou até deixar o link aqui na lista de espera. Mas e quem quiser dar uma lida nesse capítulo, nossa, vai ajudar demais. Esse capítulo responde a todas as questões dos últimos 5 anos. E se eu não me engano, são 20 e poucas páginas. Vamos lá entender um exemplo, professora, da Turma do Chaves. Gente, vamos dizer que é uma vila, né, que a administração pública, quase errei aqui. A administração pública está conduzindo um pregão, né? O pregoeiro é o professor Girafales. Senhor, eu jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. Nesse pregão, né, foram apresentadas as propostas para a compra de um determinado material. O Chaves apresentou uma proposta de R$100, a Dona Florinda de R$102, a Chiquinha de R$105, o Nhonho de R$109 e a Bruxa do 71 de R$111. Quem vai para a fase de lances verbais? Que é essa fase que eu falei, que aqueles licitantes que apresentaram as melhores propostas podem o quê? Participar no intuito da administração pública conduzir uma negociação. Os licitantes começam a fazer lances sucessivos para reduzir o preço e a administração pública alcançar um preço ainda menor. Nós sabemos que o pregão é aquela modalidade de licitação do tipo menor preço, não é verdade? Menor preço. Ok, prof. E aí, quem vai para a fase de lances verbais? O Chaves, que apresentou a proposta que é de menor valor, a melhor proposta, e todos aqueles que apresentaram as propostas que estão dentro da margem de 10% em relação à melhor proposta, ou seja, 10% maior do que a melhor proposta, até 10% maior, então até R$110. Quem vai então, professora? Vai o Chaves, vai a Chiquinha, vai o Nhonho, vai a Dona Florinda, só não vai a Bruxa do 71, que apresentou uma proposta de R$111. 111 está acima dos 10%. Dos R$110. Beleza, entendi. Mas, professor, e se o teor das propostas fosse diferente? O Chaves apresentou R$100, a Chiquinha 105, Dona Florinda 112, Bruxa do 71 115, Nhonho 120. Quem iria para a fase de lances verbais? Pessoal, nesse caso, eu já falei com vocês, né, que vai para a fase de lances verbais aqueles licitantes que apresentaram as melhores propostas dentro da margem de 10% superior em relação à melhor proposta. Então, quem está dentro dessa margem? O Chaves e a Chiquinha. Só que, gente, nesse caso, como é só o Chaves e a Chiquinha que estão dentro aí dessa margem de 10%, a Dona Florinda também vai, que apresentou R$112, para completar um número de 3, porque é no mínimo 3 licitantes que vão para a fase de lances verbais. Então, completando esse número de 3, como a Dona Florinda apresentou aí a proposta de R$112, ela também vai, mesmo que ela tenha superado essa margem de 10%, para completar o mínimo de 3 licitantes na fase de lances verbais. Beleza? Esse exemplo é para não esquecer mais, é para sempre lembrar disso. Tá tudo isso no manual, gente, para tornar mais simples o estudo dessa matéria. Acho que vocês não esquecem, acho que vocês compreenderam tudo. Um beijo grande e aguardem a próxima.